nessa adoração, nossa alma a Deus se entrega em vera humilhação. Ao Santo Deus a mente queremos elevar. É nosso Pai clemente que bênçãos faz jorrar. A Deus estão cantando mil coros celestiais, seu nome celebrando com cânticos reais. Os corações alcemos em santa devoção e a paz de Deus busquemos em sua comunhão. Proclamo o livro santo, a lei ao pecador, enchendo com espanto o juízo aterrador. Da graça boa nova nos traz real perdão, e a fé em nós renova, em Cristo a salvação. Queridos irmãos e irmãs na fé em Cristo Jesus, sejam muito bem-vindos a mais esse momento cultico. Eu sou o pastor Fabiano, aqui da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a paróquia Bom Pastor aqui de Floriano, no Piauí. Convido a você a iniciar esse momento com a invocação. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, quem são os bem-aventurados hoje? A leitura do Evangelho do dia, Jesus está lá no famoso Sermão do Monte, fazendo a introdução desse sermão, e ele fala sobre bem-aventuranças. Você se considera uma pessoa bem-aventurada? O que é ser uma pessoa bem-aventurada para você? Hoje, no momento das leituras e também da reflexão, nós vamos descobrir as respostas para essas perguntas que eu acabei de fazer. Que Deus nos abençoe nesse momento de culto. A palavra de Deus nos ensina através do apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, que nós somos pecadores. Paulo diz assim: todos nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Em outras palavras, todos estávamos afastados de Deus, mas Ele enviou o seu Filho, o Salvador, e nos levou ao conhecimento do Evangelho. Nós então fomos batizados e nos tornamos filhos e filhas de Deus. Mas o pecado continua fazendo parte da nossa vida diária, e vai ser assim até o final da nossa vida. Como o Pai ama cada um de nós, e no seu Filho Jesus já pagou o preço da nossa culpa, Ele também nos chama ao arrependimento. Por isso eu convido você a confessar os seus pecados diante de Deus e pedir a Ele o seu perdão. Amado Pai, Deus de toda graça e misericórdia, ouve o clamor dos teus filhos, das tuas filhas que oram a Ti nesse momento. Purifica-nos, Senhor, no sangue redentor de Cristo. Dá a cada um de nós, pelo poder do Espírito Santo, consolo e forças para que possamos viver uma nova vida. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Diante desse reconhecimento pela culpa do pecado e também esse pedido de socorro diante de Deus, como ministro da palavra chamado e ordenado, eu tenho a alegria e o privilégio de dizer: todos os teus pecados já foram perdoados na cruz de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Deus tem amado o mundo inteiro, Deus tem amado também a mim. Torno a dizer, Deus tem amado, Deus tem amado também a mim. Achei-me preso em vil pecado, achei-me preso sem salvação. Torno a dizer, Deus tem amado, Deus tem amado também a mim. Jesus querido me foi mandado, Jesus querido salvou-me a mim. Torno a dizer, Deus tem amado, Deus tem amado também a mim. Jesus tornou-se por mim culpado, Jesus tornou-se meu Salvador. Torno a dizer, Deus tem amado, Deus tem amado também a mim. A ti louvores, amor eterno, a ti louvores eu cantarei. Torno a dizer, Deus tem amado, Deus tem amado também a mim. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo do dia, o Salmo de número 15, onde o salmista Davi coloca aquilo que Deus espera dos seus filhos e das suas filhas. Qual é a vida correta e agradável a Deus? Vamos ver o que diz o Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que aos seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo a si próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. As palavras dos salmistas continuam ecoando na fala de Jesus, quando Jesus, no Sermão do Monte, fala aos seus ouvintes as seguintes palavras: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Até aqui as palavras de Jesus no Evangelho conforme Mateus capítulo 5, versos 1 a 12.
Convido você a se colocar diante de Deus em oração juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, nós te damos graças pelas bênçãos derramadas sobre nós na semana que passou. Obrigado também pelo privilégio de podermos estar nesse momento prestando culto a Ti, para recebermos de Ti neste culto o perdão, o fortalecimento para a nossa fé e a orientação para a nossa vida. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito e abençoa-nos por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, ontem, hoje e eternamente. Amém. Querido povo de Deus, quem são os bem-aventurados? Eu iniciei esse momento de culto com essa pergunta e isso nos leva a refletir como é que o mundo por aí vê uma pessoa bem-aventurada ou uma pessoa abençoada. Talvez o mundo veja uma pessoa e diga: essa pessoa é bem-aventurada, essa pessoa é abençoada por causa de uma estabilidade financeira. Talvez bem-aventurado seja aquela pessoa que tem uma boa carreira profissional, uma pessoa de sucesso. Talvez bem-aventurado seja considerada a pessoa que tem uma saúde plena, que tem uma família perfeita, que realiza todos os seus sonhos. Essa me parece ser a ideia de que o mundo tem de bem-aventurança, que o mundo tem de felicidade. Para ser bem honesto, eu confesso que muitas vezes a gente pensa assim: como eu seria feliz se eu tivesse a casa dos sonhos, como eu seria bem-aventurado, feliz ou abençoado se eu tivesse um carro do ano, um carro 0 km, como eu seria bem-aventurado se a minha saúde não estivesse má. Muitas vezes a gente pensa assim. É fácil pensar que ser abençoado por Deus é viver sem problema, mas na verdade ser abençoado por Deus não isenta o cristão dos problemas. Porque se nós pensamos assim, que ser abençoado é não ter problemas, o que vai acontecer quando os problemas vierem? O que vai acontecer quando as lágrimas rolarem no nosso rosto? E quando a justiça parece que está ausente da nossa vida? E mais, quando vierem perseguições, desprezo por causa da nossa fé? A resposta é: não somos abençoados. É isso que acontece quando nós pensamos que ser bem-aventurado é viver vida boa. O texto do Evangelho do dia nos confronta profundamente. Jesus ali não diz que serão bem-aventurados se fizerem isso ou fizerem aquilo, se deixarem de fazer isso ou deixarem de fazer aquilo. Jesus declara: bem-aventurados são quem? Bem-aventurados são os fracos, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os que são mansos de coração. Isso não é apenas um choque cultural que vai na contramão do que o mundo pensa, mas isso é evangelho, é uma boa notícia, porque Cristo está anunciando que no seu reino os parâmetros de vida são outros. Os parâmetros são diferentes dos parâmetros sociais que esperam que a gente faça algo para ser considerado bem-aventurado. Por isso a mensagem de hoje traz uma promessa. A bem-aventurança não depende do que você sente ou do que você faz. A bem-aventurança está baseada na palavra de Cristo, que declara quem você é, mesmo no meio da dificuldade, da fraqueza, da dor e do choro. As bem-aventuranças de Jesus não são uma lista de metas espirituais. A bem-aventurança não depende do que você sente ou do que você faz. A bem-aventurança depende de Cristo. Vemos, por exemplo, o ser humano natural que não considera-se pobre de espírito, mas é orgulhoso dos seus feitos, sempre quer ser reconhecido, quer ser elogiado. O ser humano não lamenta pelo pecado, mas muito pelo contrário, ele se acostuma com o pecado e tantas vezes até celebra. Mas todo mundo faz, eu vou fazer também para me dar bem.
Por natureza, nós não temos fome de justiça, mas fome de aceitação, mesmo que para ser aceito em determinados grupos, precisemos agir com injustiça. Nós não somos mansos de coração, mas reagimos com dureza. Bateu, levou. Vou retribuir na mesma moeda. Nós somos considerados pessoas não pacificadoras. Nós alimentamos conflitos. Ainda que silenciosamente, dentro de casa, no trabalho e nas redes sociais, nós alimentamos conflitos. Eu ouvi muitas vezes o ditado popular: eu quero ver o circo pegar fogo. Eu quero ver as pessoas brigando, eu quero ver intrigas. Tantas e tantas vezes nós cristãos, quando sofremos por causa da fé, nós preferimos se calar do que ser incomodados. As palavras de Jesus expõem aquilo que é uma realidade no coração meu e do teu coração também. As palavras de Jesus revelam o quanto as pessoas são tentadas a absorver a lógica do mundo, valorizando aquilo que é forte, aquilo que é brilhante, aquilo que é seguro e vitorioso. E o quanto são tentadas a desprezar aquilo que é fraco, humilde e sofredor. Por isso, como diz o apóstolo Paulo lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, a cruz de Cristo continua sendo loucura para aqueles que perdem, e muitas vezes até mesmo para nós, discípulos de Jesus. Nós queremos o Cristo glorioso, mas nós hesitamos diante do Cristo crucificado. Quem é que pode se apresentar diante de Deus sem culpa? Quem é que pode se apresentar diante de Deus sem erro, sem mancha, sem mácula alguma? Somente alguém que seja manso, alguém que seja justo, alguém que seja puro, alguém que seja misericordioso, alguém que mesmo quando tentado e perseguido, vença no final. Mas quem é esse alguém? É o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, o Rei dos céus e da terra. E o mais maravilhoso é que Jesus não apenas proclama bem-aventuranças, Jesus vive cada uma dessas bem-aventuranças em nosso lugar, quando Ele é manso, quando Ele é misericordioso, quando Ele é puro e justo, tomando sobre si os nossos pecados e crucificando esses pecados numa cruz. Jesus é o único bem-aventurado, que ao dar a sua vida por nós, nos inclui na sua bem-aventurança. Por isso ele diz, no final do texto do Evangelho: bem-aventurados são vocês. E com essa palavra ele nos transforma de miseráveis em pessoas abençoadas por Deus. A cruz que parecia fracasso, a cruz que parecia loucura, é na verdade o trono do Rei Jesus. Foi nela que Jesus venceu o pecado. Foi nela que Jesus venceu a morte e o inferno. Foi na cruz que Jesus garantiu o reino dos céus para aqueles que são pobres em espírito. Aqueles que, como nós fizemos há pouco, confessam o pecado diante de Deus, confessam que nada merecem de Deus, e se mesmo assim, em Cristo, recebem o consolo para aqueles que choram, recebem a herança àqueles que são mansos de coração, aqueles que são famintos de justiça, aqueles que confessam o seu pecado, creem na obra redentora de Jesus na cruz e recebem o perdão dos pecados. Essa palavra hoje chegou até mim e agora está chegando até você. Por isso não importa como você se sente, não importa se você se sente fraco, se você se sente cansado, se você muitas vezes foi injustiçado, se por vezes você se sente impuro diante de Deus, Cristo proclama sobre você: você é bem-aventurado porque eu morri e ressuscitei por você. Querido irmão, querida irmã, você já pensou para parar que tipo de gente aparece nos destaques da mídia? Que tipo de gente aparece nas vitrines do mundo? Geralmente são os que aparentam ter vencido na vida.
geralmente são aqueles que aparentam ter uma vida maravilhosa, perfeita. Os que estão por cima com sucesso, com beleza, com prestígio, são esses que são considerados bem-aventurados pela sociedade. Porém, bem-aventurados diante de Deus são aqueles que são pobres de espírito. Bem-aventurados diante de Deus são aqueles que choram por causa do seu pecado, se arrependem e confessam esse pecado a Deus. Bem-aventurados diante de Deus são os mansos, os pacificadores, os que são perseguidos por causa da sua fé em Cristo Jesus. A esses é dado perdão, a esses é dado consolo, salvação e vida eterna. Quando Jesus diz, bem-aventurados são os pobres em espírito, os que choram, os mansos e os perseguidos, é como se ele olhasse para mim e para você e dissesse assim: não tenha medo. Não tenha medo porque você é meu. Não tenha medo porque você é abençoado. Não tenha medo porque você pertence ao reino dos céus. Você tem consolo, tem herança e tem recompensa. Talvez você esteja justamente entre os que choram. Talvez você esteja se sentindo injustiçado, desprezado. Talvez você se sinta fraco demais para ser chamado de bem-aventurado. Mas mesmo assim, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A lógica da cruz é diferente da lógica do mundo. A sabedoria de Deus é diferente da sabedoria do mundo. E é nesse Evangelho, na cruz que parece loucura, mas que traz salvação, que nós podemos descansar e ser consolados, vivendo como pessoas bem-aventuradas, mesmo quando tudo na nossa vida parece ao contrário, porque em Cristo nós já temos a vitória. E aí, quando o salmista pergunta, quem habitará no santo monte do Senhor? Nós podemos responder com humildade e confiança: habita no monte do Senhor aquele que foi elevado na cruz por nós, e junto com Ele, pela fé nele, Cristo Jesus, nós também habitaremos. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Assim nós falamos com o nosso Deus. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o povo de Deus, absolvido dos seus pecados, liberto de toda culpa e condenação, alimentado pela palavra, traz também a Deus as suas ofertas. Por isso, nesse momento, convido você que deseja ofertar a Deus, reconhecendo que tudo o que temos e tudo o que somos vem das mãos do Senhor, pode fazer. Deixarei aí o Pix da nossa congregação para que você possa realizar então a sua oferta de gratidão. Que Deus abençoe cada um no seu ofertar. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas.
graças dou por teu perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, no consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Queridos irmãos e irmãs, na fé em Cristo Jesus, chegamos ao momento final do nosso culto. Desejo a vocês as mais ricas bênçãos de Deus e lembrem-se que a nossa caminhada nesse mundo muitas vezes ela pode ser difícil. A gente vive dores, medos, anseios e por vezes olhando para esses problemas nós esquecemos que nós somos bem-aventurados em Cristo Jesus. Nós esquecemos que somos abençoados por Deus com mais um dia de vida, com comida na mesa, com saúde, com trabalho, com sustento, com o suor do nosso rosto. Temos salário, com esse salário temos um certo conforto na nossa vida, na nossa família, e tudo isso é bênção de Deus. Mas a maior de todas as bênçãos, a maior de todas as bem-aventuranças vai estar além dos bens materiais. Está além da nossa saúde física e mental aqui neste mundo. A nossa maior bem-aventurança é saber que nós somos amados por Deus, salvos por Cristo Jesus e que o Espírito Santo habita o nosso coração, nos leva pela palavra a viver uma vida agradável a Deus. Essa é a nossa maior bem-aventurança. Deixo com vocês a paz do nosso Deus, dizendo assim: o Senhor esteja diante de ti para te mostrar o caminho certo. O Senhor esteja ao teu lado para te abençoar. O Senhor esteja atrás de ti para te guardar das traições das pessoas más. O Senhor esteja debaixo de ti para te segurar quando caíres e para tirar-te da armadilha. O Senhor esteja dentro de ti para dar-te esperança quando estiveres triste. O Senhor esteja em torno de ti para defender-te quando te atacarem. O Senhor esteja sobre ti para te abençoar. Assim te abençoe o poderoso e bondoso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.